A Ética de Sartre, de Fábio Caprio Leite de Castro. Éticas e seus retornos. Algumas palavras prévias a A Ética de Sartre, de Fábio Caprio Leite de Castro. Deverá ser objeto de espanto o fato, em crescente evidência, de que, na profundidade do pensamento de possivelmente cada grande pensador, ainda relevante para o século XXI, de cada filósofo em sua atribulada vida e obra, repousa uma inclinação ética fundamental e determinante de tudo o que se seguiu? Certamente, tal não é motivo para surpresa no caso de autores como Kierkegaard, Wittgenstein, Schopenhauer, Rosenzweig, Benjamin, Adorno, Bloch, Levinas, Derrida, Agamben e tantos outros, cujas obras simplesmente não podem ser compreendidas em sua integralidade sem a consciência plena dessa predisposição fundamental. Um pouco mais complexo se torna o problema quando nos vemos às voltas com autores em que a granularidade de suas motivações éticas de base se espalha de formas diversas ao longo da própria gênese e, igualmente, ao longo da geralmente muito intrincada história de sua produção filosófica. O trabalho que se propõe ao intérprete é então espinhoso. Antes de mais, conhecer profundamente a integralidade do autor e de sua obra em seu específico contexto histórico-social, localizar então o relevante para o tema em meio a tantos outros temas de relevo, articular o achado em uma estrutura de coerência, recriar discursivamente, sem macular o estilo filosófico-literário do pensador estudado, tal lógica de coerência e, por fim, trazer ao leitor o resultado dessa travessia silenciosa pelas profundidades do pensamento de um clássico e um processo pleno de árdua recriação do fundamental. É exatamente isso o que consegue Fábio Caprio Leite de Castro em seu A Ética de Sartre. Com o cuidado de um tecelão às avessas, desconstrói a massa volumosa dos discursos sartrianos à procura dos elementos imprescindíveis para a compreensão do que julga ser essencialmente sua ética, ao longo de fases, limites, épocas, impasses, histórias, relações, e mesmo paradoxos, no âmbito do hipercomplexo século passado. À luz das escolas filosóficas maiores do século XX, alinhava-os em uma sutil estrutura de coerência, de enorme complexidade e delicadeza, quando o filósofo, o analista e o historiador da filosofia e da literatura se encontram, e finalmente, agora como tecelão cuidadoso, combinando em seu métier criatividade, segurança intelectual e clareza expositiva, reorganiza a imensa riqueza do material recolhido e oferece ao leitor uma obra de recombinação sui generis, na qual a tese é provada até o limite do sentido do discurso. Sartre foi um pensador, permito-me avançar o termo, essencialmente ético. E aqui, por óbvio, nos encontramos com a recriação em curso, hic et nunc, exatamente do que se pode, ainda hoje, nesse atribulado e terrível início de século e de milênio, entender por ética a partir da revolução semântica a que se está sendo obrigado a assistir no núcleo desse termo, aparentemente, tão vetusto e conhecido. Porém, isso é tema para outro lugar. A nós interessa aqui ressaltar a que ponto a ética de Sartre deve abalar crenças simplórias relativas a semânticas estreitas, que este livro, benjaminianamente, ache seu caminho até seus leitores. É tudo o que podemos e devemos desejar. Ricardo Tim de Souza. Introdução. A vasta obra de Jean-Paul Sartre articula a filosofia, a literatura, o teatro, a crítica política e a crítica de arte. Apesar da presença constante do problema da liberdade, implícita ou explícita, em toda essa variedade de escritos, Sartre não concluiu nem publicou seu prometido ensaio sobre a ética. Desde a famosa conferência O Existencialismo é um Humanismo, cujo texto foi publicado
Sample complete. Ready to continue?